E aí, pessoal, estamos começando aqui mais um podcast. Hoje estamos com o nosso casal Franklin e Joyce, catequista também da Crisma do Rosário. Hoje vamos conversar sobre a Quaresma e o tempo pascual. O casal vai nos relatar sobre a Quaresma e falar também um pouco sobre o tempo pascual. Boa noite, Joyce. Boa noite, Franklin. Boa noite, é uma grande alegria nós estarmos aqui. Boa noite. Para a primeira pergunta, eu acho que é muito pessoal também. Para vocês, como foram as vivências na Quaresma para vocês? Bom, a nossa vivência nesse tempo quaresmal foi bastante edificadora como, né, pessoas, né, como indivíduos. Então, para mim, viver essa quaresma foi, de fato, aquilo que é proposto, né, pela nossa igreja, que é o jejum, a esmola e a oração. Então, tanto na liturgia diária, né, quanto também no olhar para o próximo, né, de estar para o próximo. Então, eu tentei ao máximo viver da melhor forma tudo que a igreja nos conduz a viver. Então, é difícil, não é fácil a gente praticar muita coisa, mas eu acredito que a partir do momento que a gente decide fazer algo por um bem maior, eh traz fecundidade. Então, a minha vivência nesse tempo foi trabalhada muito nisso, né, no que a igreja nos permite viver. E assim como já estava falando também, né, uma das coisas, uma das práticas que eu mais tentei fazer foi a questão da oração, de rezar um pouco mais, de enquanto eu estou indo trabalhar, rezar um pouco mais também. Eu já rezava antes, mas eu vou acrescentar um pouco mais de orações, eu vou rezar o texto da misericórdia todos os dias. Então, eu foquei muito mais na questão da oração. Sim, perfeito. E como foi falado no outro podcast com o Alisson, o tempo quaresmal, ele é um tempo de vivência, um tempo de reflexão e um tempo de conversão da pessoa, né, que você tem que se dar a todo momento durante esse período. Então, Joyce, como família, como é viver esse tempo de conversão? Bom, como família, a gente, esse ano, a gente pegou como propósito nosso, por exemplo, a convite até do nosso pároco, né, Frei Robério, a vivência da Via Sacra. Então, a gente como casal decidiu esse ano ter essa vivência, e como foi fecundo, né, pra gente vir todas as sextas-feiras pra cá, né, através de cada estação viver aquilo, né, que nosso Senhor passou em amor a toda a humanidade e amor a nós. Então, tá sendo muito importante, né, foi importante hoje a gente veio, né, encerrar, né, a última sexta-feira da Via Sacra. Então, pra gente como família, viver essa Via Sacra, trouxe pra gente mais força como casal e como família, né. E também, a vivência da liturgia, a gente também se propõe muito, né, a rezarmos juntos. Então a gente, como o Franklin falou, a gente focou muito mais na oração, né, como casal, como família. E uma coisa da Via Sacra que ela estava falando, eu tinha lido uma vez sobre, que falava que uma lágrima derramada pela paixão de Jesus é melhor do que uma semana de jejum. Então, uma das coisas que a gente tentou viver realmente era pensar e vivenciar um pouco mais essa questão da paixão de Jesus. Então, a proposta da Quaresma para a gente esse ano foi muito disso, de a gente tentar viver um pouco mais o que foi a paixão de Jesus, meditar um pouco mais na paixão de Jesus, Uhum, para que a gente consiga realmente viver essa semana da melhor forma e na Páscoa a gente também ressuscitar com Jesus. sim. Saindo um pouco do tempo quaresmal, eh, desse, dessa reflexão como família, como casal, vamos agora para o tempo pascal, né? Para o tempo pascal, iniciamos com o Domingo de Ramos. Qual a importância desse momento de iniciar essa Semana Santa? Então, o Domingo de Ramos é quando realmente começa a Semana Santa. É, e diferentemente do que acontece na Paixão, né, o Domingo de Ramos, ele é um domingo de alegria. É um domingo que a gente vai cantando Hosana E, Hosana A, a gente aclama a chegada de Jesus em Jerusalém. Então, todo o povo lá, com seus ramos, vão lá estar aclamando a chegada de Jesus. E é esse mesmo povo que está ali aclamando, que está ali recebendo Jesus, cantando
bendito que vem em nome do Senhor, realmente aclamando ele como um rei que está chegando ali naquela cidade, que está chegando em Jerusalém. É o mesmo povo, assim como nós hoje, é o mesmo povo que na sexta-feira crucificou. É o mesmo povo que na sexta-feira preferiu que soltasse Barrabás do que Jesus. Então, é no domingo de Ramos que começa realmente a Semana Santa, ali que a gente vai aclamando Jesus vindo montado no jumento. Então, que já foi predito lá antes, é uma profecia que ele viria montado em um jumento, que ele seria aclamado por todos os povos que estavam ali na região de Jerusalém. E a gente estava comentando aqui também, lembrando um pouco de como foi a nossa vivência no Domingo de Ramos do ano passado, né? Exatamente. A gente percebeu que a comunidade, assim, participa bastante desse tempo, né, principalmente do Domingo de Ramos. E aí a gente teve uma experiência bem interessante. Quando a gente estava chegando, tinha 2 pessoas fazendo do Ramos umas cruzes, né, do ramo. E a gente ficou interessado naquilo e decidiu parar e ajudar aquelas pessoas sem nem saber fazer. E aí a pessoa prontamente nos ensinou e a gente foi multiplicando, as pessoas foram chegando, querendo aprender, multiplicando, e a gente via que a comunidade acolheu aquele momento ali, por mais simples que fosse, de fazer daquele ramo uma cruz, a gente via um sinal, né, do amor da comunidade, né, nessa missa de Ramos, nessa liturgia de Ramos. Então a gente espera que esse ano também a gente consiga, praticar isso. Nas casas mesmo a gente percebia, né, que as pessoas colocavam nas portas, então sinal, né, sinal de que Jesus realmente vive, né, e reina, assim como ele entrou em Jerusalém, que ele possa entrar também no nosso coração. Sim, sim, como Franklin citou, o mesmo povo que tá ali clamando por Jesus é o mesmo povo que no tempo queria que Barrabás fosse solto no lugar dele. E para vocês, como é viver do início ao ao final da Semana Maior, individualmente e em família? Bom, essa semana maior, de fato, é uma semana muito rica enquanto liturgia. Para nós aqui, como comunidade, na segunda-feira, né, a gente vai ter a experiência, até no podcast foi relatado por Niag, da Via Sacra nas ruas. Uma vivência muito forte como comunidade, em que as pessoas têm a oportunidade de estar em cada estação, vendo, né, e participando daquele momento. Então, a Via Sacra para a comunidade tem, esse olhar, né, de justamente sair da igreja, aquilo que o Papa Francisco fala, a gente vai para as ruas e a gente leva justamente essa realidade para as pessoas. Então a gente enxerga que as famílias veem nesse momento também, de oração, de pedir, de estar ali como família. É uma vivência não só comunitária, né, mas também individual. E como foi também falado no podcast passado, né, de Niag, quando ele falava da Via Sacra, ele dizia que por ser movimentado, por ser uma Via Sacra, que as pessoas fazem eh, as estações, né, em vez de ser só apenas uma imagem, eles fazem o movimento, fazem as imagens, a gente consegue visualizar e também imaginar como foi naquela época. Então é uma forma de vivência individual de a gente conseguir também passar um pouco daquilo que Jesus passou. A gente ir lá caminhando também, como ele foi, Sim, sim. caminhou, de a gente ver e sentir muitas as dores também que Jesus estava sentindo ali quando é lá flagelado, quando cai, quando ele faz tudo. Então, quando a gente vê isso, a gente consegue imaginar e também sentir essas mesmas dores. E o interessante também que no decorrer da liturgia, na terça-feira, na quarta-feira, a gente, né, que nós somos catequistas também, na Pastoral da Crisma, e a gente vai ter a experiência, né, dessa celebração penitencial com os nossos crismandos, né, vindo para cá também viver isso na terça-feira, principalmente, né, que é voltada para os jovens. Então a gente vai estar, de fato, com os nossos crismandos, incentivando-os, né, e fazendo que eles venham fazer a sua confissão. De ajudá-los a fazer a confissão, porque muitos é a primeira vez que vão estar se confessando. Então vai ser uma experiência muito legal para eles. Então a gente está dando todo o apoio, né, na terça-feira que vai ter essa celebração penitencial, assim como na quarta-feira também, né, essa celebração. Então, a gente se propõe, claro, nessa semana maior viver cada momento da liturgia aqui como sinal, né, pra gente, Hum. pra nossa família, né, pra comunidade em si, para os nossos crismandos, que a gente acha importante estar inserido,
né, para ser exemplo mesmo e também para viver. Eu acho que o maior legado mesmo é a vivência, né, Frank? Isso. E seguindo, a gente também tem a quinta-feira, da instituição da Eucaristia, também a missa do Lava-Pés, que é uma missa muito importante, como foi falado, é a instituição da Eucaristia. E aí a Eucaristia é um presente que Jesus nos deixou, é uma herança que Jesus nos deixou, né. E um fato interessante dessa celebração é que ela começa com o sinal da cruz, mas ela não termina, porque a missa ela não termina em si. É guardado, a Eucaristia é trazido aqui na paróquia, traz aqui para a capela, de São Francisco de Santa Clara, e logo em seguida começa o momento de adoração. Começa com o ofício, e depois são os jovens que assumem e ficam até meia-noite. E é um momento importante também, de a gente estar juntos, rezando por nós jovens, pelo mundo, por todo mundo, mas um momento também de encontro ali com Jesus, de a gente ir individualmente querer esse encontro com Jesus. Porque, Jesus ele se fez pequeno para se encontrar conosco, e a gente também pode ir lá querer encontrar com ele. Muitas vezes a gente deixa, isso de lado. Então uma das vivências também, uma das experiências que a gente tem, é viver esse momento de adoração, é viver aqui e estar rezando, adorando a Jesus, pensando nele e pensando na gente, para que a gente melhore. Eh, essas vivências que a gente vem tendo na quaresma é justamente para isso, é o tempo de conversão. É um tempo que a gente procura melhorar. Então, quando a gente está ali com Jesus, claramente a gente vai ser uma pessoa melhor, a gente nunca vai ser uma pessoa pior. Então, se a gente passa muito tempo com Jesus, a gente vai ser cada vez mais uma pessoa melhor. Então, termina meia-noite, então é recolhido a Eucaristia, justamente por conta da Sexta-feira da Paixão. Na Sexta-feira da Paixão, eh, não se celebra sacramentos, com exceção de urgência, por exemplo, alguma pessoa precisa de unção dos enfermos, então vai ser celebrada, a unção dos enfermos, mas, eh, não tem, por exemplo, a Eucaristia. A consagração do pão e vinho, na verdade. Porque existem algumas celebrações que é guardada a Eucaristia de dias anteriores, que foi consagrado, então pode ser distribuída a Eucaristia. Mas aqui na sexta-feira, então, geralmente as celebrações são às 15 horas, porque é o momento da morte de Jesus. É um momento em que a gente vai ali com Jesus também, passar por tudo aquilo dali que ele passou. Pensando e meditando, assim como era a via sacra, que a gente medita eh e reza justamente naquilo dali, na morte de Jesus, é quando a gente também está ali na sexta-feira, que é um momento realmente de a gente se recolher. É um momento de que, eh, é o único momento que a gente consegue passar por uma igreja, por exemplo, o sacrário vai estar aberto, porque Jesus não está ali no sacrário, porque Jesus morreu. E isso, como foi falado, né, no domingo de Ramos, não foram as pessoas daquela época que mataram, mas nós também matamos Jesus hoje. Com certeza. E a gente tem essa culpa também na morte de Jesus. Então esse momento é justamente disso, é da gente pedir perdão por aquilo que a gente fez a Jesus. Ele inocente, ele que veio por nós, ele que se entregou por nós e a gente cada vez mais, eh, por dia a gente vai tentando matar ele. Esse mesmo livro que eu tinha lido, né, que falava sobre a meditação de Jesus, ele fala da paixão, a paixão de Jesus, a morte de Jesus, foi um amor tão grande que ele faria isso individualmente por cada um. Ele teve uma morte por todos de uma vez, mas se for preciso fosse, ele morria por mim, hoje, amanhã ele morria por Joyce, no outro dia ele morria por outra pessoa, porque o amor dele era tão grande que ele conseguiria morrer por todos e ainda teria amor de sobra. Então, o amor de Jesus por nós foi tão grande que ele se deu e ele se daria muitas vezes, quantas vezes fosse preciso, por nós. Perfeito. E como eles citaram a via sacra, a gente medita, a gente reflete tudo o que Jesus passou naquele tempo. Eh, Fazendo outra pergunta agora que é diretamente ao casal, né. Que mensagem vocês deixam para os ouvintes que nos acompanham nesse tempo litúrgico da quaresma e qual reflexão para o tempo pascal? Pronto, só para a gente fechar a questão da semana maior, dando continuidade, é a questão do sábado, né, de Aleluia também, que é
justamente uma liturgia muito bonita, uma das liturgias mais bonitas que nós podemos viver. Então, é nesse sábado de Aleluia, em que a gente de fato vai em cada leitura, né, em cada salmo, a gente vai fazer recordar de tudo que Jesus viveu. E aí, aqui na igreja, né, a gente tem aquela fogueira lá fora, que é acesa, né, o ciro pascal, o ciro que representa o próprio Cristo, que é a luz do mundo. Então o Cristo, né, através do ciro entra e ele vai iluminando. E para que no sábado, né, interessante, depois que as luzes todas acendem, né, que o próprio Cristo é a luz, a gente vai ter a vivência, né, dos nossos crismandos no batismo. Então nesse sábado de aleluia, eles vão ter a graça de serem batizados, se tornarem, né, filhos de Deus. Então vai ser uma liturgia muito bonita e muito significativa, né, para nós como comunidade, né, e como pastoral também, né, porque os meninos vão estar lá, e a gente vai estar muito feliz acompanhando eles. E no domingo de Páscoa, né, que é a liturgia maior, né, a missa, né, de Páscoa que Cristo ressuscitou, anunciar que Cristo ressuscitou, e os meninos também da pastoral, né, cerca de 40 e poucos crismandos vão estar recebendo a primeira comunhão, o próprio Cristo. Então, essa vivência de fato da semana maior, dessa semana, né, de preparação de tudo e culminar na Páscoa é isso, é a gente receber Jesus, depois de ter vivido tudo isso, e com alegria e com amor. E a mensagem que a gente quer deixar como casal, também como, né, como indivíduo, é que a gente possa de fato viver. Como assim? Vindo participar. Eu acho que o maior sinal nosso como cristão também é se fazer presença. Então, a gente convida toda a comunidade a vir nesses dias, a de fato, fazer sua confissão, que a igreja pede que a gente faça, para a gente viver de fato cada momento. E é isso. Muito obrigada, a gente queria agradecer, né, pelo convite e queria também convidar cada um que está em casa, a gente fechar os nossos olhos e pedir a graça ao Senhor de vivermos essa semana da melhor forma e que a gente possa ser sinal nesse mundo que passa por tantos momentos difíceis, mas que a gente possa confiar na graça de Deus, que Ele vai estar conosco e que a gente vai ressuscitar com Ele no domingo de Páscoa. Maravilhoso. E você que não está nos ouvindo, se você é daqui da comunidade, venha para a Semana Santa aqui na nossa paróquia. Vai ser uma semana totalmente linda, onde os crismandos vão se batizar, vão receber o Cristo e ressuscitar com ele. Eh, e é isso. E para você, como você está escutando, nosso tempo quaresmal, tempo pascal, é um tempo de reflexão, que você reflita a via sacra, medite ela, reze ela, e durante também essa Semana Santa que você possa refletir sobre seus atos, se confesse, peça perdão a Deus, e é isso, gente. Muito obrigado, obrigado Joyce, obrigado Franklin, e até o próximo podcast.